Perguntas do dia? Boa noite a todos, né? Comece, Eric, já estamos ao vivo, noite. Né? Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui ao vivo no canal Ancap Filosofia. Né? Eu estou aqui com o Márcio Tiburi, tem um canal com esse nome. Matheus Tibúrcio. Tibúrcio, exato. Matheus Tibúrcio. E eu Tibúrcio. queria ouvir suas considerações iniciais. Bem, boa noite, amigos. Aqui os fala o Matheus Tibúrcio, né? Do canal Cicaton. Eu peço que todos vocês se inscrevam no meu canal, por favor, certo? É um canal do qual eu trato de filosofia, literatura, religião, né? Eu trato de vários assuntos. Cultura no geral, tendo como chave hermenêutica uma posição católica, né? Eu não me considero um católico perfeito, mas é inegável que o trabalho do meu canal é em grande parte ligado à religião católica, sim, né? E ele tem uma maneira distintamente católica de ver o mundo, né? De ver a realidade, de fazer interpretações das coisas. Então eu gostaria que todos vocês se inscrevessem no meu canal, se for possível, né? Sic et non Matheus Tibúrcio. Você joga no YouTube, Matheus. Eu posso mandar um link? Posso? Pode sim, eu coloco aqui no chat, na descrição do vídeo. O link é esse aqui. Sigam-me também no Instagram, né? No WhatsApp, no WhatsApp, no Facebook, né? No Facebook eu não estou mais tão ativo, mas sigam-me no Instagram agora, certo? Temos também uma página no Instagram, você estará nos ajudando bastante, né? Perfeito. Então, eu queria começar perguntando, né? Eu ia fazer a live pelo computador aqui, mas deu erro, aí eu estou fazendo aqui pelo celular, por isso deu um problema no início, mas eu queria começar perguntando para você, qual a visão do estado atual do conservadorismo no Brasil e se esse conservadorismo se alinha com o pensamento católico. Bem, em primeiro lugar, o que eu vejo é o seguinte: o movimento conservador brasileiro, a direita católica, o conservadorismo católico era algo muito decadente no Brasil, certo? Então, o que é que acontece? Decadente no sentido de que ele foi completamente aniquilado. Por várias razões, a teologia da libertação, mas já havia antes a própria influência de um certo maritanismo, do Teilhard de Chardin, né, do modernismo no geral. Isso erodia o conservadorismo católico brasileiro. Então, a direita brasileira, quando surgiu um conservadorismo em larga escala, ela acabou gravitando em torno, primeiro, ela acabou se tornando uma direita personalista, que tem como centro o movimento conservador brasileiro a figura do Jair Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. As figuras do Jair Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. Existe alguma exceção? Existe, mas isso a cada dia é algo mais marginal. E o segundo ponto é porque eles criaram um discurso que é alheio. Agora eu vou entrar nessa segunda pergunta, que é um discurso completamente alheio ao movimento, à interpretação do que é o Brasil e do que deve ser conservado no Brasil, segundo o logos da história, né? Segundo uma visão da história sagrada, que é a visão pela qual o católico geralmente é orientado na sua interpretação da história. Isso deve guiar qualquer tipo de pensamento político. Infelizmente, a direita brasileira, o conservadorismo brasileiro, ele é de matriz americanista, né? Mais do que americanista. Tem uma série de elementos, quando não positivista, de origem militar, né? O conservadorismo liberal, ou até mesmo protestante, que são tendências opostas ao que é o conservadorismo católico brasileiro, ainda que nisso eu discordo de outros católicos. Esse é um movimento com o qual
o movimento católico pode ter um diálogo muito maior do que com a esquerda, que com a esquerda de hoje, especialmente. Exato. Então, o movimento católico ele é bastante influenciado pelos Estados Unidos, né? E pelo protestantismo, né? Então é bem O mais do que... conservadorismo, sim. O movimento católico, infelizmente, também. Mas não deveria ser, e é algo incompatível. Continue. Então, qual seria a visão ideal para o católico se manter nessa política atual, né, visão tradicional, diante desse conservadorismo? Em primeiro lugar, não tem um erro de muitos católicos fazer guerra contra o movimento conservador brasileiro. Eu acho que essa guerra não é uma guerra possível. Primeiro porque o movimento católico renasceu em consequência desse movimento de direita. Não foi um ressurgimento orgânico alternativo. E, de fato, esse movimento de direita acaba levando muitas pessoas para o movimento católico. Isso é fato. Olha, o Centro Dom Bosco, que eu acredito que nesse momento seja o maior centro do movimento católico no Brasil, eles têm um dado lá de que todo ano apresentam-se a eles 30 mil conversos. 30 mil conversos prospectivos. E a maioria diz que eu vim ao catolicismo pelo Olavo de Carvalho, ou pelo padre Paulo Ricardo, que é um discípulo, não deixa de ser um discípulo do Olavo de Carvalho, querem negar isso, né? E é isso aí. Ou seja, o movimento católico no Brasil, neste momento, é mais consequência do que uma oposição completa ao movimento conservador. O segundo ponto é que eles devem... O movimento católico ele pode se guiar em relação ao movimento conservador fazendo uma adaptação, não é preciso haver um conflito. O que deve ser feito? Primeiro, deve-se restaurar a ideia de uma história sacra, certo? De uma meta-história do Logos. A visão do Logos como o princípio e fim de todas as coisas, e que deve orientar, inclusive, a política. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que deve-se lembrar de qual é a vocação do Brasil na história sagrada. E para isso, deve-se voltar às raízes tradicionais do Brasil, às raízes ibéricas, né? Não apenas as raízes ibéricas, né? Mas é algo que vai além disso, mas principalmente a cultura tradicional ibérica. A cultura tradicional católica ibérica. Não existe uma possibilidade de um conservadorismo católico, de uma reação católica, ou de qualquer tipo de reação minimamente eficaz ou consistente, sem a revalorização da cultura ibérica. Isso foi um passo que, embora o Olavo de Carvalho fosse americanista, ele percebeu que tinha de ser dado. Certo? Outros também, Orlando Fedeli, mais notavelmente, mas o Orlando Fedeli foi uma figura que acabou sendo um tanto marginalizada, né, no movimento católico brasileiro, em grande parte por causa do próprio Olavo de Carvalho, né, que era seu crítico, né, para não usar uma palavra mais forte. Então, eu acho que isso é o que deve ser feito, né? Isso é o que deve ser feito. As coisas mais importantes a se fazer e que não se fez ainda porque vai surgir uma pergunta, não é sobre o movimento católico atual, né? Que eu acho dele. Quando for feito, eu explico qual é o óbice, qual é o imbróglio, né? Sim. Mas antes disso, eu queria perguntar, você falou do Olavo, né? E
realmente muitos católicos chegam ao catolicismo pelo conservadorismo do Brasil Paralelo, do padre Paulo Ricardo, do Olavo, né? Só que o Olavo ele tinha uma influência um tanto mística de autores como René Guénon, o passado dele da astrologia, né? Você acha que isso pode complicar uma visão católica? Pode. Em certos pontos do pensamento do Olavo de Carvalho, ele é incompatível, sim, com uma visão. O pensamento político do Olavo de Carvalho é incompatível, em grande parte, a proposta política dele com uma meta-história política católica, certo? Porque o Olavo de Carvalho ele é pauperista, certo? Ele acredita que o poder político, ele acredita nessa história de que o poder político da igreja, o poder temporal da igreja, é a corrupção do poder espiritual. Acredita nisso. Notavelmente no Jardim das Aflições, esse tipo de pensamento está presente. E ele vai além e tira, eu acho que isso em parte vem do Frege e em parte do Rosenstock, uma ideia de que o poder político da igreja é uma instância de força revolucionária. Eu acho que isso é muito difícil de se integrar a um pensamento político católico. Mas, claro que também tem essa parte mística, essa parte da associação dele ao perennialismo, que gera na obra dele inúmeros pontos problemáticos. Mas, ainda assim, existem pontos nos quais a obra do Olavo de Carvalho pode ser aproveitável para um católico. E a influência dele certamente é algo positivo para o movimento católico. Com ressalvas. Com ressalvas. Excelente. Mas agora eu queria entrar na terceira questão que estava na pauta sobre a questão do Papa, né? Visão, acho que grande parte, até por influência do Olavo e outros, tem essa visão negativa do Papa em relação a não considerá-lo nem como verdadeiro sacerdote, né? Como Sim. Você vê essa visão? Eu, de antemão, não sou adepto do sedevacantismo, certo? Não sou adepto ao sedevacantismo, mas, por um lado, alguém pode aceitar que o Papa Francisco é o Papa, que ele é o sumo pontífice, e ainda assim, certo, perceber que ele é uma figura que está enquadrada em uma unidade de ação revolucionária. Certo? Essas duas coisas não são incompatíveis entre si. Então, certamente o Papa Francisco é uma figura que muitas vezes parece ser confusa. Ele tem coisas interessantes, certamente, mas ele parece não entender muito bem como funciona o mundo, como funcionam as artimanhas, digamos assim, como funciona a ação do antilogos na história. É algo que ele parece não entender. É simples assim, né? Não entender de jeito nenhum. É possível encará-lo como um braço da teologia da libertação? Como um braço, não. Mas que o Papa Francisco é uma figura que tem certas influências esquerdistas, de um certo esquerdismo latino-americano, eu diria que, como disse o Michael Jones, um peronismo eclesial, eu acho que sim. Não chega a ser a teologia da libertação, mas que ele é uma figura que tem traços de um certo esquerdismo, é claro sim.
que isso possa ter uma influência da teologia da libertação é possível. Certamente possível. Mas o que eu acho, eu pessoalmente, é que o Papa Francisco é, na verdade, um padre de aldeia, não particularmente informado, da América Latina, que chegou ao sacerdócio, né? Chegou ao papado, né? Pontificado. Ele não estava pronto para isso. Mas a providência opera de uma maneira imprevisível. Exato, até porque muito não se compreende sobre a infalibilidade papal, né, que não tem a ver com não poder errar nunca, né? A não ser em condição ex-cátedra, né? Sim. No caso, é perfeitamente possível ele ser um papa e o católico fazer críticas a ele e continuar sendo papa. Sim. No caso, o Papa Francisco nunca se manifestou ex-cátedra quanto a nada, né? Nunca se manifestou ex-cátedra quanto a, acho que absolutamente nada, até onde eu saiba, né? Eu acho que a última manifestação ex-cátedra, que é considerada por alguns teólogos como sendo ex-cátedra, é a manifestação do Papa João Paulo II, um documento de cujo nome eu me esqueci agora, sobre a ordenação feminina, né? Mas não, o magistério do Papa Francisco não pode ser considerado ex-cátedra. O problema maior não está nem no magistério, mas sim com certa atuação política eclesiástica dele, né? Não está nem nos atos magisteriais propriamente ditos, mas sim pela maneira como ele organizou a igreja. Continue. E é interessante, você falou então de voltar a uma visão ibérica, né, do tradicional ibérica. Eu acho que até o movimento monarquista no Brasil ele traz mais essa visão, não sei o que você pensa do movimento monarquista, e é interessante mesmo. Traz, mas com ressalvas, porque o movimento monarquista ele é um movimento que se foca muito. Eu concordo que o movimento monarquista é superior aos demais por isso, mas o movimento monarquista acabou se identificando com uma certa agenda muito peculiar, que é a agenda da TFP, certo? Que é uma agenda que diz mais a respeito a certas pautas um tanto sectárias do que a história sacra, o catolicismo, etc. A TFP é algo muito obscuro, é algo que não... Acho que nem convém aqui tratar desse assunto, porque é algo muito complicado, né? Eu acredito que o Orlando Fedeli estava com a razão quanto à TFP. Perfeito. Então, eu queria ir para a quarta questão na pauta, como analisar o movimento católico atual, né? O Brasil é um dos países considerado o maior do catolicismo no mundo, né? Mas tem crescido, né, o pentecostalismo evangélico, né? A África tem sido considerado o futuro do catolicismo. Sim. E então eu queria perguntar como você vê o movimento católico atual e os anos à frente, né, com o crescimento do neopentecostalismo evangélico, principalmente nas camadas mais pobres. Eu não acredito muito nesse negócio de domínio protestante do Brasil. Não acredito muito nisso. Agora, primeiramente, o movimento católico no Brasil, ele é um movimento que se deixou... em grande parte, ele surgiu do movimento de direita e ele se deixou contaminar por certos vícios do movimento de direita. Um deles é ser um movimento burguês. Isso é um problema. Ele é um movimento burguês. Talvez em certos aspectos mais burguês até do que católico. Posso estar sendo injusto, mas em muitos setores você se vê isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: existe no movimento católico brasileiro um ódio ao conhecimento. Um ódio pelo conhecimento. O conhecimento não é algo valorizado.
certo? Não é algo... Existe um baixo nível, existe uma falta de estudo no movimento católico. Uma tendência muito grande a se querer substituir o estudo sério, a pesquisa séria, e achar, digamos assim, uma crença de que as devoções, a prática devocional, que é importantíssima, claro, ela será suficiente para preservar o catolicismo no Brasil. Isso, a coisa não funciona bem assim. Por isso que a apologética católica às vezes é ruim, infelizmente. O outro ponto é porque o catolicismo brasileiro, o movimento católico brasileiro ainda não... Ele é um movimento que tem um apoio muito marginal do clero. O clero, em grande parte, permanece ligado à teologia da libertação. Ou quando não é ligado à teologia da libertação, ele não tem interesse em participar do movimento católico, em comandar o movimento católico, com raríssimas exceções. Raríssimas. Certo? Mas veja que, mesmo a parte, quando você vê um padre que ele tem um papel proativo no movimento católico, como é o caso do padre Paulo Ricardo, ainda assim o padre Paulo Ricardo, por exemplo, ele faz um ótimo trabalho, ele é militante, mas ele é uma figura um tanto inacessível, né? Ele não é uma figura com a qual qualquer pessoa possa ter acesso. Prova disso. Você já viu uma filmagem de uma missa na paróquia do padre Paulo Ricardo? Não tem. Não tem. Já notou? Existem missas celebradas por ele na Canção Nova, etc., mas na paróquia dele não tem. Ele é uma figura um tanto distante. O trabalho dele é bom? É ótimo. É ótimo. Mas existe essa barreira muito grande entre o clero e o movimento católico. Certo? Por exemplo, eu, Mateus, moro em uma diocese que é historicamente ligada à teologia da libertação, certo? A maioria dos padres era a teologia da libertação, o bispo não é. Então, assim, eu posso ter alguma iniciativa aqui com um apoio maciço do clero, isso é algo limitado. Agora, existe um último ponto que eu acho que deve se tratar também, que é o seguinte, é que existe uma certa tendência de aproximação, isso eu acho preocupante, de aproximação de certos setores do movimento católico com certos setores da esquerda brasileira. Eu até entendo as razões de muitos desses católicos que fazem isso, mas a esquerda católica sempre vira apenas esquerda, e em pouco tempo. Ela sempre perde esse adjetivo, essa qualidade católica. Né? Eu acho que isso é, sim. Não, realmente tem muita ligação entre alguns sacerdotes, né, com a teologia da libertação. Acho que até mais do que o movimento protestante, né, ligado a Leonardo Boff, esses movimentos. No protestantismo isso está mudando. Isso está mudando. O meu estado, o Ceará, por exemplo, é um estado que tem um histórico muito forte de protestantismo progressista. Mas em regra isso não é. Mas isso não é a regra não, no Brasil, de fato. Né? Mas está mudando, sim. Está mudando. Porque a teologia da libertação na Igreja Católica é histórica, né? Vem de muito tempo, então já se contaminou mais, né? Infelizmente. A protestante também, mas o que acontece é o seguinte, é que por uma série de razões, no Brasil, né,
o protestantismo liberal não conseguiu fazer conversos. O protestantismo que conseguiu fazer conversos foi esse protestantismo neopentecostal, em grande parte por esse discurso pare de sofrer. O brasileiro ele tem uma relação com a religião, o americano tem essa relação com a religião que gira em torno de experiências religiosas, né? O brasileiro não, o brasileiro a relação dele com a religião é o que eu posso ganhar com a religião agora. Então, muita gente vai para... Se você for a qualquer igreja protestante, você vai ver o quê? Muitas mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Por quê? Porque o protestantismo é uma religião pare de sofrer, né? Ele promete uma cura mágica para o sofrimento de alguma mulher. Por exemplo, o seu marido vai voltar. Isso tem uma influência até maior no crescimento evangélico do que a própria teologia da prosperidade. Não sei se você concorda. Não, concordo totalmente. Tanto a teologia da prosperidade quanto essa espécie de religião de barganha, né, que é uma troca com Deus, eu vou e Deus vai me curar e tudo mais, isso é o que mais tem feito crescer, principalmente num país pobre e carente, né? Então, por isso que e pelo movimento protestante ser em geral de pessoas mais pobres, mais humildes, ele é mais conservador por isso, né? Porque quem segue esse identitarismo liberal estadunidense é normalmente classe média que gosta dessas ou classe alta. Pobre é conservador, é tradicional. Exato. Inclusive já fizeram uma pesquisa que comprova que o eleitor mais conservador do Brasil é o do Lula. Né? Exato. A pessoa vota no Lula, mas ainda continua anti-gay, anti-aborto, anti... Sim. Com certeza. Nordeste, eu acredito, é bem mais conservador que aqui no sul do Rio. O Nordeste é bem mais conservador. Em algumas áreas, sim, mas está mudando. Essa influência do esquerdismo, da esquerda, sobre essa influência maciça desses setores sobre a população, esse domínio político está gerando um certo problema aqui no Nordeste. Certo? As pessoas estão começando a acreditar nesse discurso esquerdista. Eu vejo isso muito aqui. O Nordeste está começando a mudar por essa influência do PT, de oligarquias ligadas à esquerda, etc. Isso é um pouco falado, mas eu vejo isso diariamente. Especialmente na classe média alta. Interessante. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu queria abarcar um pouco o total do seu canal, e você fala no seu canal bastante sobre animes, cultura japonesa. Eu queria que você recomendasse alguma coisa para se assistir que tivesse um conteúdo mais... Não... Porque eu vejo que os animes hoje têm se perdido um pouco. O que você recomendaria? Sim. Olha... Se alguma pessoa começasse a ver, Matheus, eu quero ver anime, mangá hoje, o que eu deveria ver? Tudo o que vem depois dos anos 2010, não veja. Olha, os anos 2010 foram a morte dessa cultura pop japonesa, cultura otaku. Foi a morte. Não tem realmente nada de bom, não tem coisa boa. Muito pouco. Animes são muito poucos os que se salvam. Mangá, menos ainda. Muito poucos mangá bons nos anos 2010. Essa época foi uma época perdida no anime e mangá. Esqueça. Não tem quase nada de bom. Anime tem só uns 5 ou 6 que são realmente memoráveis. Né? Mangá, acho que nenhum. Né? Eu não consigo pensar em um mangá dos anos 2010 que eu acho que deveria ser guardado para a posteridade, né? Que eu gostaria de mostrar aos meus filhos, às futuras gerações. Não tem. Né?
2011 e 2012 ainda tiveram alguns bons animes, né? Ainda teve alguns bons lançamentos. Depois, força. Mas mesmo nos melhores momentos, nos primeiros anos, já era possível ver um declínio, certo? Em 2014, 2015, o declínio já era bem evidente. Na segunda metade da década, era já muito claro. Tanto que começaram a vir os remakes, as continuações de animes antigos, de mangás antigos, o que é uma coisa boa, né? Nisso veio muito retorno de anime e mangá ruim também, né? Baki, por exemplo. Né? Baki não é um bom anime, não é um bom mangá. Então, eles tiveram que fazer adaptações de mangá que eles nunca tinham sido adaptados. Por exemplo, Kiseiju, o Parasite, né? Ele recebeu uma adaptação 20 anos depois de ter sido concluída a serialização do mangá. Né? Olha, a cultura, no geral, no mundo inteiro, a crise de criatividade é muito profunda. Muito profunda. E essa cultura de anime e mangá, essa cultura otaku, infelizmente não é exceção. Eu vejo isso. O declínio foi muito sério. Não, realmente, tem um declínio realmente cultural que tem a ver com tudo isso que a gente está falando do progressismo, e isso afeta também os animes. Eu me apego mais aos animes que eu assisti, né, durante a minha formação, minha infância. Os atuais já me distanciam, realmente houve uma decadência, né? Olha, até 2010, mais ou menos, a indústria de anime tinha coisas boas, certo? Tinha coisas muito boas. Mas parece que tudo avacalhou no seguinte, certo? O que começou a destruir essa indústria de anime mangá foi o Moe, certo? O Moe fez um mal grande. Quando começaram esses animes de yandere, como Mirai Nikki, School Days, Elfen ficou claro que a indústria estava indo para um rumo desagradável. Mas aí aconteceu o seguinte: o Japão foi um país que cortou muito os recursos para a educação de arte, né, educação de humanas, e historicamente os mangaka tinham a formação das belas artes. Ou na medicina, mas a medicina hoje não tem mais essa questão do desenho. Né? Aconteceu como que é o seguinte: começaram a entrar na indústria mangaka e animadores que não tinham formação artística. Isso fez com que, principalmente com que a parte do mangá, o setor do mangá decaísse. Porque começaram a ser feitos mangá muito feios, né? Pavorosos. Realmente. Isso se tornou a regra. Por exemplo, tentaram contornar isso com os mangás desenhados por computador. Os mangás de desenho computadorizado, né? Que é algo que não deu muito certo porque é feio. Não é algo compatível com a essência do anime, a essência do mangá. Não dá. Por exemplo, o único que é bom é aquele Terraformars, né? Esse é bom. Mas não... O resto é muito ruim. Muito ruim. Em regra, é ruim. A indústria de anime e mangá, eu acho que não vejo muita boa expectativa. Né? De vez em quando lançam alguma coisa interessante, mas geralmente é um remake, é uma continuação. Não tem muita coisa boa, né? Não tem muita coisa boa. A verdade é essa. Né? Excelente. Então, eu queria agradecer pela sua participação, foi excelente. Eu coloquei na descrição dos comentários do canal Secret Nun,
E eu queria ouvir suas questões finais e agradecer muito a participação. Muito obrigado. Eu queria convidar todos aqui a se inscrever no meu canal, o Cicathlon. Eu gostaria que todos vocês fossem inscritos, seja no Cicathlon, seja na minha página, no Instagram, nas minhas redes sociais, né? Que nós temos esse conteúdo que, em grande parte, ele nasce como uma resposta à imbecilidade reinante na cultura, né? Especialmente no YouTube. Então, se vocês todos puderem se inscrever, eu agradeço de antemão. Agradeço ao Eric pela ajuda, pela oportunidade. E é fundamentalmente isso, né? Sim. Excelente. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Queria agradecer e fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Até logo, pessoal.